Olá, bom dia! Começando uma live hoje muito especial com uma das coautoras do livro Conectando Pais e Filhos, volume 2. Hoje para a gente falar sobre a adolescência, como exercer essa parentalidade encorajadora na adolescência. Será que ainda é tempo, né, de construir uma relação mais positiva, uma relação diferente com os filhos que já estão na adolescência? Essa é uma pergunta que eu recebo muito dos pais. Bom dia, Priscila, sejam bem-vindas. É uma pergunta que eu recebo muito dos pais, né, que conhecem aí a disciplina positiva ou que esses estudos, né, da parentalidade, quando os filhos já são maiores e se perguntam, né, e agora, Aline, eu fiz tudo errado, eu já agi diferente até agora e ainda dá tempo, né, como que eu faço? E aí é sobre isso então que a Andrea Ferrara escreveu sobre isso no capítulo dela, no artigo do livro Conectando Pais e Filhos 2, e vai falar aqui um pouquinho com a gente para explicar, né, para a gente bater um papo sobre esse tema. Então a Andrea já chegou por aqui, vou já aceitar a participação dela. Sejam todos bem-vindos aí, quem está chegando. A gente falar da adolescência. Ah, olá, E aí, Andréia. tudo bem? Bom dia, tô bem, e você? Tudo bom? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você nessa conversa. E aí, eu te pergunto, tá bem a conexão? Porque eu tô aqui no interior hoje, aí eu tô sem saber direitinho funcionar aqui a conexão. Espero que vá tudo certinho. Às vezes está cortando um pouquinho o áudio, mas Tá. Eu vou tentar colocar aqui no Wi-Fi, daí eu tenho a opção de passar para o meu 4G. Aí você vai me avisando como que tá melhor. tá. A gente vai. Bom, vamos aguardar aí que a Andréia, acho que deu uma travadinha na conexão dela, mas ela já Indo? Tá me tá vendo? travando. Então, o livro, o Conectando Pais e Filhos 2, vai ser lançado aí. Era para ter sido o lançamento em abril, mas por conta da pandemia precisou ser adiado. Vamos ver se agora. Agora tá indo bem. Tá vendo? Sim, Vamos ter, tá fluindo o áudio? Vocês estão tá. escutando? Eu tô, o pessoal, vamos ver se o pessoal aqui dá um retorno para a gente também. Se estão Vai ouvindo. falar problema, eu tento arrumar aqui alguma outra forma. Está ótimo. Quer se apresentar então para o pessoal? Meu nome é Andrea Ferrara, eu sou uma das coautoras da obra Conectando Pais e Filhos, que a Aline está organizando. E aí eu fiquei responsável pelo capítulo, né? Adolescência, ainda dá tempo. E assim, bom, a minha formação começou no magistério, então eu tive alguma experiência com pré-adolescentes, assim, já no quarto ano do ensino fundamental. Foi ali que eu comecei a ter alguma experiência em trabalhar com adolescentes, em perceber como que é o adolescente em sala de aula, fora da própria casa, porque tem muita diferença, né? De alguma diferença, pelo menos, de como o adolescente é dentro da nossa casa, como filho, e como ele se porta em outros ambientes. Aí, depois disso, eu me formei também em Direito, então tenho uma experiência em conciliação de conflitos, que também acaba trazendo algumas dicas boas para relacionamento com pessoas.
E depois, por fim, eu fiz pedagogia. E a pedagogia, então, me traz, assim, algumas ferramentas, e é esse o meu trabalho hoje com famílias e mesmo com adultos que têm alguma criança perto, né, que mora perto da gente, ou que a gente convive com algum adolescente, ferramentas para a gente perceber o nosso modo de fazer, né? A pedagogia trabalha com a didática. O que é a didática? São os recursos que a gente, como adulto, usa para tentar facilitar uma aprendizagem. Então, hoje, o meu trabalho é nisso, em compartilhar com os adultos, com as famílias, com os pais, ferramentas e novos modos de fazer, né, Aline? Porque, que nem estava falando da introdução aí, muitas vezes os pais fazem de um jeito, achando que aquele jeito é um jeito que vai dar tudo certo e que é o jeito que a gente aprendeu, é o jeito que a gente foi criado, né? É o jeito que a escola fez por muitos anos para conseguir, né, ali uma colaboração dos alunos ou dos filhos, né, para as crianças e para os adolescentes fazerem o que precisa ser feito. E aí depois, com novos estudos, que nem você fez também a introdução da disciplina positiva, parentalidade consciente, da própria neurociência, que eu também estou terminando uma especialização em neurociências. Então a gente estuda, tem oportunidade de estudar muitas novidades sobre como funciona o cérebro. Então tudo isso vai trazendo para a gente um novo jeito de olhar a educação, né? E não só a educação, o relacionamento de uma maneira geral com as crianças, com os filhos e com a família, né? Que é um sistema todo. E é isso, então, o meu trabalho hoje. Eu não sou psicóloga, sou pedagoga, advogada, tenho essa especialização terminando em neurociências, então eu trabalho com o modo de fazer. Não? Então, ajudando os pais e também me ajudando, então eu gosto de colocar isso. Eu também sou uma pessoa que preciso aprimorar o meu jeito de fazer com a minha filha dentro da minha casa, apesar da gente já ter, né, muita informação, já sei qual é o meu foco, já estou assim segura sobre o meu caminho. Muitas vezes eu me sinto às vezes dando, né, 2 passos para frente, um para trás. Então é importante a gente está sempre renovando as nossas informações, as conversas assim como essa, como você aqui agora. Eu acho que é muito importante para as famílias que querem seguir um caminho da parentalidade consciente, né? Acho que é sobre isso, é sobre buscar informação e colocar em prática. Até porque são padrões de comportamento que levam tempo para ser mudados, né? Então, é muito comum, assim, quando os pais têm acesso a essas novas informações acerca da educação e acham isso tudo muito interessante, muitas vezes vai ao encontro daquilo que eles acreditam, mas que na prática eles se veem ali, né? Às vezes tendo comportamentos que vão no caminho, na direção oposta daquilo que eles realmente gostariam, porque tá ali, né? É algo que a gente vivenciou na nossa infância, algo que a gente aprendeu e aí é toda uma reconstrução. Por isso que a gente é igual ao banho, né? Tem que tomar todo dia essa manutenção constante ali para esse processo de encorajamento, esse processo de reaprendizagem e um novo olhar acerca da educação das crianças e dos adolescentes, né, Andréia? É isso mesmo. Então, eu me identifiquei muito com esse tema e com esse questionamento, né, que você trouxe, que os pais chegam pensando, eu fiz diferente, acho que eu fiz tudo errado. Então, às vezes chegam com uma sensação de culpa ou de frustração. Então, daí eu falo, então, olha, você tá com essa sensação de culpa ou de frustração ou de que tem ainda alguma coisa que pode melhorar? É porque tem. Acho que travou, Deu um cortezinho aqui para mim, tá me escutando? travou um pouquinho.
vamos seguir. Então, eu também fiz essa escolha, também tive essa sensação no meu caminho com a minha filha durante a entrada dela na adolescência. Eu percebi que eu precisava buscar algo mais, porque o que eu estava fazendo, as ferramentas que eu estava usando durante a infância dela não estavam mais sendo suficientes, né? Não estavam mais funcionando do jeito que funcionavam. Então a gente já pode responder aqui de cara se ainda dá tempo de transformar a relação com o adolescente, de buscar um relacionamento mais positivo? Sim, né? Dá tempo, e eu ainda arrisco dizer que é a melhor hora, né? É uma hora super oportuna para a gente conseguir fortalecer o relacionamento com o nosso filho adolescente. A adolescência é vista por muitos autores como um segundo nascimento, né? Porque é uma fase com muita potência mesmo. E aí a gente consegue fazer uma comparação assim. A gente tem a ideia que dá tempo de fazer isso que o tempo certo de fazer isso é a infância. E realmente a infância é vista como um período de ouro, vamos dizer assim, porque é mesmo o período mais oportuno para a gente criar vínculos, né? Para a gente construir uma história com os nossos filhos. A infância é mesmo um período assim de uma janela de oportunidade, vamos dizer assim, muito grande na infância, porque na infância as crianças estão formando as principais sinapses, né, os caminhos neurais dentro do cérebro. E então o cérebro da criança está mesmo passando assim por uma evolução muito importante. Existe sim esse tempo precioso, né, da infância, e a criança na infância realmente, vamos dizer assim, cria uma crença e uma percepção já sobre ela mesma, sobre os outros e sobre o mundo. Então, a gente não pode ignorar que quando a criança chega na adolescência, realmente ela já chega com uma bagagem, né? A criança já traz um histórico e uma certa percepção formada sobre ela mesma, sobre os outros e sobre o mundo. Só que isso não significa que é alguma coisa intacta, imutável, né? Então a adolescência vem como uma segunda janela de oportunidade, um outro momento muito propício, porque existe também a plasticidade do cérebro, que a gente ouve falar bastante hoje em dia. O que é essa plasticidade? É uma capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de formar novas sinapses. Tem uma pesquisa muito interessante que mostra que até mesmo o cérebro do idoso, então eles fizeram uma biópsia assim num cérebro de um idoso que tinha acabado de falecer, e eles detectaram ali que existiam neurônios recém-nascidos naquele cérebro do idoso que tinha acabado de falecer. Então, essa é mais uma pista, né, de que a gente pode fazer ressignificações e adotar novos comportamentos, novos pensamentos, novas posturas durante a vida toda, né? Então, dá tempo, sim, uma fase também muito oportuna, a adolescência para isso. Nunca é tarde, né? A gente está sempre em evolução, sempre aprendendo. Quando a gente fala do encorajamento, né? Que é esse movimento de incentivar o outro para que ele se torne a melhor versão dele mesmo, né? Esse agir com coragem para que a gente se torne a melhor versão de nós mesmos. Então a gente vai buscando essa evolução no dia a dia, né? Então é sempre claro que quanto antes a gente começar, melhor, né? Acho que é mais fácil ali de estabelecer esse vínculo, né? Porque depois na adolescência a gente precisa desconstruir alguns padrões para reconstruir outros, né? Mas é sempre tempo e a gente pode levar todo esse conhecimento, essa forma de se relacionar para a vida, né? Ambientes de trabalho, casamento, amigos, né? Com
todo mundo ali, então sempre é tempo. E que bom, né, Andréia? É isso mesmo. Então a gente tem que aproveitar essa situação e prestar muita atenção nas nossas próprias atitudes, né? Então a pedagogia que eu tento trazer também para o relacionamento das casas é muito sobre isso. É sobre então os adultos olharem o próprio modo de fazer, as próprias ações e saberem que são influência para as outras pessoas. A gente não pode necessariamente, de verdade, assim, mudar ninguém, mas a gente tem um poder de influenciar o ambiente e de tornar tudo um pouco mais leve e mais efetivo, né? Porque, na verdade, o que os pais se preocupam é com o resultado. Eu acho que todo pai, toda mãe se preocupa em que aquele filho seja uma pessoa, um adulto, né, responsável, que tenha habilidades sociais, que se dê bem na vida, que seja suficientemente feliz, que seja uma pessoa que dê certo, né? Então a gente quer que dê certo. E aí quando o filho começa a chegar na adolescência, os pais ficam muito preocupados. Acho que a palavra é essa. Adolescência vem junto com preocupação, né? Exatamente porque a gente tem já um estereótipo de que o adolescente pode dar problema, de que o adolescente vai ser rebelde. Então, com a chegada da adolescência, os pais muitas vezes acham que é a hora de apertar mais ainda as rédeas, né? Pensa assim, bom, agora se eu não segurar aqui comigo, se eu não mostrar quem manda, pode ser que esteja tudo perdido. E aí vem uma falsa sensação de controle, né? E muitas famílias acabam se relacionando mesmo assim nesse padrão de domínio. Olha, eu mando porque eu sou seu pai, você obedece porque eu sou seu filho, porque você é filho, pronto e acabou, né? E isso pode funcionar com alguns adolescentes, porque não são todos iguais, né? Nenhuma pessoa é igual a outra. Mas não necessariamente esse pai, essa mãe está realmente tendo um controle da situação ou vai garantir alguma que esse filho seja mesmo a pessoa que a gente imagina que a gente quer que seja no futuro, né? Então, e também existe um desgaste da relação quando o, o jeito de fazer dos pais é esse jeito muito autoritário. Então a gente quer buscar um meio termo, né? E é mesmo uma linha tênue entre a gente ser muito autoritário e a gente escorregar para a permissividade. Então, o nosso trabalho é muito sobre isso, sobre encontrar essa justa medida para a gente ter um relacionamento de qualidade. Então, claro, eu gosto de dizer assim, quem manda em casa tem mesmo que ser os pais, né? Mas esse mandar é uma autoridade exercida de uma maneira aberta, né? De uma maneira que considera o adolescente também e é sedimentada assim com muito respeito pelo outro também. Então, é um respeito por mim mesma, adulto, respeito pelo que o adolescente está ali precisando e respeito pela situação. É um tripé da educação positiva. Então, essa linha tênue entre dar suficiente liberdade para o adolescente, né, para ele experimentar, para ele ter uma independência, construir a autonomia, porque a adolescência é sobre isso, sobre essa construção de autonomia, sobre experimentar o mundo adulto. Ele ainda não é um adulto, mas ele também não é mais uma criança. Ele está nessa transição. Então, a postura do pai e da mãe precisa permitir essa experimentação e, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade do quê? De proteger esse adolescente das falhas. A gente fica imaginando, ai, mas e se, será que ele vai dar conta? Então, ser pai e mãe de adolescente é muito sobre confiar também em todo o trabalho que a gente já fez durante a infância com esse filho adolescente e que agora a adolescência é uma entrada num momento de experimentação e de maior desafio, realmente. Então, o que acontece muitas vezes? Os pais entram numa área de incompetência.
o que funcionava na infância, o jeito que a gente fazia as cobranças, ou que a gente conversava com o adolescente, parece deixar de funcionar. E também uma coisa que chega muito dos pais do adolescente, a gente sente um distanciamento, né? Parece que perde um pouco aquela conexão que era garantida na infância. E aí eu gosto de uma frase que o pediatra da minha filha uma vez falou comigo numa consulta, ele falou, olha, a infância, ela aceita tudo. Se não aceita tudo, aceita muita coisa. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que a infância, de um certo aspecto, é mais fácil, porque os filhos vão seguindo o fluxo dos pais, né? Eles vão aceitando melhor os nossos gostos. Claro que a criança já tem uma personalidade, uma natureza própria. Quem tem mais que um filho, às vezes até gêmeos, percebe como um é diferente do outro. Mas as crianças, de uma maneira geral, elas têm o pai e a mãe como referência absoluta. Quando chega na adolescência, essas referências ampliam, e é bom que seja assim, né? É bom que exista essa ampliação da mentalidade do adolescente, e aí os amigos passam a ser uma referência muito importante na vida deles. Eles começam a assistir programas, ter contato com informações que a gente já não escolhe tanto por eles, né? Na infância, o pai e a mãe têm muito mais domínio e conhecimento sobre o que as crianças estão assistindo, ouvindo, vendo. Na adolescência, claro, que os pais também ainda continuam, precisam procurar saber o que os filhos estão assistindo, mas ele já tem uma certa independência e liberdade maior de pesquisar e de ter acesso a novos conteúdos. Então, tudo isso vai criando o quê? Uma sensação de distanciamento. Ah, meu filho, não sei mais tudo sobre ele, o que será que vai acontecer? Isso traz muita ansiedade para os pais. Então, é também sobre essa questão que traz essa insegurança que a parentalidade consciente, a disciplina positiva, a inteligência emocional, a neurociência vem para acalmar um pouco os pais e trazer segurança e confiança de que a gente precisa perceber que o adolescente não está pronto, que ele está ainda num caminho de construção. Ele não é hoje o que ele vai ser para sempre, né? Porque às vezes a gente olha para aquele filho e pensa assim, nossa, já não deu certo, já estou fazendo tudo errado. Mas o adolescente não está pronto, né, Aline? O adolescente é essa fase de transição. E eu vejo, André, que muitas crenças que a gente nutre sobre essa fase da adolescência, né, é a aborrecência, é a fase mais difícil, né, uma série de coisas ali que socialmente vão sendo transmitidas, que isso gera um medo, assim, né? Então, é muito comum eu atender pais com filhos pequenos que têm essa preocupação, assim, nossa, se ele faz isso agora, quando ele é pequeno, imagina na adolescência, né? Então, coloca muitas vezes com até um certo preconceito, né, dessa fase, que é uma fase linda, uma fase de descoberta, como você trouxe, esse renascimento, e aí requer que os adultos que estejam ao redor olhem para isso de uma outra forma também, possam ressignificar essa adolescência, né, para que eles possam se conectar com os filhos através de uma relação mais respeitosa, de uma empatia, né, desse entendimento ali das necessidades, né, que tem questões, né, no seu capítulo você fala sobre isso, né, então o que é normal na adolescência, quais são o que faz parte desse período e o que a gente precisa buscar ajuda, né? O que está ali precisando de uma intervenção, às vezes de uma orientação mais pontual, de um apoio especializado. Então, acho que essa compreensão de entender o que é a adolescência, o que faz parte, esse processo de individuação,
né? Os pais olharem para a sua própria adolescência, porque muitas vezes, né, tem muitos pais que têm medo de que os filhos façam o que eles fizeram quando eram adolescentes, né? E tem um grupo de pais que eu fazia, de pais de adolescentes, que eles falavam: Meu Deus, se meu filho souber que eu fazia isso na minha idade, eu vou perder toda a credibilidade com ele, né? Então, acho que são muitas questões aí que permeiam, né? É isso mesmo, né? Nessa questão, né, de que às vezes o filho até sabe mesmo, acaba descobrindo alguma coisa que a gente fez e chega falando pra gente, ah, mas você fez, né? E eu também posso fazer e tal. E aí a gente tem até que usar esse argumento a nosso favor. Eu falo, ah, não é porque eu fiz, é exatamente porque eu fiz que eu agora quero te ajudar a não passar pelos perrengues que eu passei também. E aí, é claro, a gente não vai conseguir evitar que os nossos filhos passem por perrengues, né? Mas a gente pode estar com eles e trazer um pouco da nossa experiência e usar até essas histórias como uma conexão, né? Que é importante esse fortalecimento de vínculo com o filho na adolescência. As nossas histórias de adolescente, às vezes, ajudam a fortalecer esse vínculo quando a gente vem, traz um exemplo nosso, às vezes não ajudam. Por que que eu digo isso? Porque o adolescente, ele gosta e ele precisa muito da singularidade. Ele não quer se sentir igual o pai, igual a mãe, né? Até porque não é mesmo, são pessoas diferentes, mas eu brinco porque às vezes eu venho contar alguma coisa minha que aconteceu comigo e a minha filha já fala, olha, isso é sobre você, não é sobre mim, aconteceu com assim. Então também tem um pouco disso da gente confiar que o caminho deles é o caminho deles, né? Então é bem gostoso esse tipo de relacionamento com os filhos, quando a gente tem identificação do que vê acontecendo com eles, também tem que se colocar no nosso lugar e saber que as escolhas e o caminho desse adolescente pode ser outro, né? Pode ser diferente. E aí também é bom, eu gosto de uma comparação, de fazer essa comparação. A infância é como se fosse assim um vasinho de planta, onde a gente recebe ali uma sementinha, né, que é o bebê, que é a criança dentro daquele vaso, e de uma maneira geral, a gente cuida das crianças todas da mesma forma, oferecendo segurança, cuidado, um apego seguro, o apoio todo da maternidade, aí depois o apoio escolar para as crianças, normalmente segue de uma maneira mais ou menos geral, porque é como cuidar de uma plantinha que a gente não sabe que semente que é aquela. Quando vai chegando a adolescência, a gente vai começando a perceber que planta é essa que está nascendo. Então, os pais precisam ajustar um pouco a rota, né? Por isso que a adolescência traz um pouco desse estereótipo que você falou, de dificuldade, porque realmente pode causar alguma turbulência quando o pai esperava, né, que aquela planta fosse ser, por exemplo, sei lá, uma orquídea e de repente percebe que aquela planta é ali um cacto, é uma samambaia, enfim. Então, existe um pouco disso também, da adolescência trazer um pouco de frustração para os pais. A disciplina positiva tem um exercício que eu gosto muito de fazer com as famílias, que é a gente pensar sobre o nosso filho ideal, né? Sobre o ideal que a gente tem do filho, e esse ideal a gente constrói durante a infância dos nossos filhos. E o ideal que eu acho, e eu senti isso pelo menos aqui, a adolescência apresentou para mim uma filha real, né? Uma filha humana, uma pessoa que está se transformando num adulto e que tem pensamentos e que tem posicionamentos que não serão para sempre assim, né? A gente também tem que ter esse radar ligado, mas que é preciso respeitar e considerar hoje, né? Então, a adolescência, às vezes, ela fica perdida num limbo, eu digo assim, que a gente fica tratando a adolescência só como uma transição. Então, a gente fica lembrando dessa criança e pensando no adulto que a gente quer que seja. E perde um pouco a conexão com o adolescente. Então, no capítulo do livro, eu até coloquei ali como entrar, como se aproximar do mundo adolescente. E aí
em uma das revisões do texto, eu acabei dando para minha filha ler o capítulo para mim, né? Falei, você pode ler para mim e tal. Aí quando chegou nessa parte, entrar no mundo adolescente, ela começou a dar risada e veio me perguntar, como assim entrar no mundo adolescente? O meu mundo é diferente do seu? Ela veio me questionar. E aí foi muito bom, porque realmente caiu uma ficha, assim, né? Tudo que um adolescente quer é simplesmente ser tratado de igual para igual, né? Eles querem reconhecimento da pessoa que eles são. Então, não existe o mundo adolescente. É o nosso mundo mesmo, estamos todos aqui juntos, né? Mas claro que eu coloquei isso e ficou no texto assim, com uma intenção de que realmente os pais sentem essa distância e parece mesmo que tem que entrar no mundo paralelo às vezes. Não é toda a família que sente isso. Famílias dizem que nem percebem a adolescência passar, é exceção, né? Mas acontece, adolescentes que estão ali muito em sintonia e existe uma grande coincidência, por exemplo, de ser uma personalidade que que se identifica muito com a personalidade dos pais e que passa pela adolescência de uma maneira mais suave. Mas, Aline, e você deve saber isso aí no seu consultório mais até do que eu, que normalmente existe conflito e, infelizmente, distanciamento. Muitos pais sim, sentem até assim perdendo o amor pelo filho adolescente. Isso é muito sério, né? Muito triste e pode mesmo causar aí uma lacuna. Depois, às vezes na vida adulta, isso se recupera, né? Com a maturidade do adolescente e mesmo com as situações da vida, isso se recupera na vida adulta, mas acaba ficando uma brecha ali na adolescência que não precisa ser assim. A gente pode usar recursos para arejar, né? Eu gosto dessa palavra, arejar o relacionamento e fortalecer, né, o nosso vínculo com os nossos filhos. E aí no capítulo do livro também eu coloco quando que tudo isso começa, né? Quando que começa a adolescência. Então, para cada família é um pouco diferente. Aqui na minha casa começou cedo. Eu comecei a sentir uma diferença de comportamento na minha filha já aos 8 anos. Então, ela era criança, ainda considerava criança, mas já comecei a perceber comportamentos de adolescente e também fisicamente algumas alterações. Então, a chegada da adolescência, ela acontece por questões hormonais, né? Por uma grande reformulação na estrutura do cérebro. Então, tem muitas áreas cerebrais que estão sensíveis, vamos dizer assim, porque está passando por uma transformação. Então, é bom a gente ter essa ideia de que tudo que está se transformando está ali um pouco mais sensível. Então, por isso que os adolescentes podem ter rompantes, têm mesmo ações mais impulsivas, porque eles não têm o quê? Maturidade. O que é a maturidade? A maturidade é o final da maturação. E essa maturação está acontecendo durante a adolescência. E a gente fala que uma pessoa com maturidade quando ela tem um maior, vamos dizer assim, preparo para ela escolher as próprias ações. Então vem o impulso, e esse impulso existe por toda a nossa vida, né, Aline? Desde o bebezinho, o adulto ou a pessoa mais idosa, a gente tem impulsos, instintos que são naturais. Então a gente tem desmantelamentos emocionais, a gente tem um motor da emoção e temos depois a nossa escolha, a nossa ação. Então, o tempo entre o impulso e as escolhas que a gente faz dos nossos comportamentos está aí nesse meio à maturidade, né? E essa maturidade demora para acontecer. A adolescência hoje, a Organização Mundial da Saúde fala que a adolescência começa aos 10 anos e que vai terminar lá para os 19. Essa é a Organização Mundial da Saúde. Já o Ministério da Saúde aqui no Brasil e a própria ONU já ampliaram um pouco mais esse final da adolescência para os 24 anos, porque a neurociência mostra essa maturação do cérebro. Essa maturação do cérebro, ela finaliza lá em torno dos 24 anos. Então, é um período longo, se a gente pensar, dos 10 até os 24, considerando, né, todo
bloco da vida é bastante tempo, então a maturidade demora para vir. E às vezes a gente já olha para o adolescente como se ele tivesse obrigação já de estar acertando tudo. Lógico, também isso é importante falar, que esse entendimento do cérebro do adolescente e saber que ele está ainda se transformando num adulto, não deve servir para justificar maus comportamentos, né? Deve servir para a gente entender e conseguir se posicionar e dar a orientação necessária e correta, né? Dá acho que quando a gente tem a informação, o conhecimento, a gente consegue escolher melhor quais ações vão ser mais efetivas, né? Porque sem essa informação, sem entender assim, o que é normal, o que faz parte desse processo de maturação, muitos pais entram num conflito com o adolescente porque estão exigindo algo que eles ainda não podem dar, e aí esses adolescentes se fecham ali ou se armam, né, para atacar, e aí é onde vai gerando esse distanciamento, né? Então, saber o que faz parte, o que é normal, quais são as necessidades, né? E aí buscar outras ferramentas para se conectar com esses adolescentes, né? Você tinha comentado lá atrás sobre esse distanciamento, né? E eu ouço muito, assim, quando eu atendia mais adolescentes, era muito comum ouvir que eles não se sentiam amados pelos pais, né? Que eles não se sentiam ali, às vezes só achava que só faziam coisas erradas, que nada estava bom, que nunca conseguiam satisfazer ali, né, ter essa aprovação dos pais, assim como muitos pais não se sentem amados pelos filhos, né? Então, essa manutenção, acho que por isso que é tão importante esse trabalho, né, de acolhimento aí dos pais buscarem essas informações, e aí o livro veio com essa proposta, né, de trazer muito conteúdo para esses pais poderem acessar e poder repensar sobre essa educação, né? Porque eu acho que é o maior investimento que a gente faz na vida, né? Investir na educação dos filhos e não numa educação escolar, né? Não é pagar uma boa escola, mas é dessa transmissão dos valores, né? Desse no dia a dia mesmo, né? O livro está muito lindo, está muito completo. Todos os capítulos do livro abordam desde a infância, né, até a adolescência, traz muitos recursos para a prática do dia a dia. E estou muito feliz de poder fazer parte disso com esse capítulo. E aí que você tocou nesse ponto do que é normal, né? Do que a gente pode esperar com a chegada da adolescência. Então, uma característica muito importante é que assim, a infância é aquela alegria, né? Aquela alegria garantida, vamos dizer assim, porque a criança é uma pipoquinha, né, Aline? Tipo, a gente compara assim, gosta da comparação de comparar a criança com um cachorrinho, que você abre a porta e ele já está sempre ali pulando, feliz e contente para te receber. Você tem os seus gatos, então você pode ser um pouco suspeita sobre essa comparação, mas a gente acaba com os gatos, né? Essa comparação, quem fez essa comparação e eu escutei foi a Mia, que também é uma autora que fala sobre adolescência, e ela diz que o adolescente já parece um pouco mais com o gato, não é aquela coisa tão saltitante, né? Que tá todo o tempo querendo brincar com o adulto, mas o gatinho se aninha ali em você, ele tem aquele momento que ele precisa do carinho, depois que ele vai viver a vida dele, ele fica bem com ele mesmo, né? Então, você pode me confirmar se é Mas assim. Então, essa comparação também ajuda os pais, né, a visualizarem que não é só com a gente, porque às vezes o pai e a mãe começam a pensar, eu fiz errado, alguma coisa que eu errei e que não está dando certo com o meu filho, mas isso é uma característica geral do adolescente. E então a gente tem que aproveitar esses momentos que eles vêm, que eles chegam. Também gosto de dizer assim que a gente tem que aproveitar a faísca de boa vontade ali, de conversa, normalmente prestar muita atenção
no que o adolescente gosta. Então, quando você ouve ele rindo lá no quarto dele sozinho, do que ele está rindo? Né? O que faz o olho do seu adolescente brilhar? Pelo que ele se interessa, o que ele gosta. Então, esse é um pouco do entrar no mundo do adolescente, porque na infância isso é garantido. Eles estão assistindo televisão na sala, com o som ligado, você está vendo, a gente está envolvida com a infância. A adolescência é um fechar de porta, às vezes, do quarto, né? Então, é nosso papel de pai e mãe ir lá. Claro que não é o nosso papel incomodar, e a gente se sente incomodando porque eles também se sentem incomodados. Mas a gente tem que criar caminhos para encontro. Né? Então, normalmente o que dá mais certo, essa é uma característica, então, a gente pode esperar que isso vai acontecer na adolescência, é normal eles quererem ficar com os conteúdos e com as coisas deles, mas a gente não pode deixar que isso seja totalmente apartado. A gente tem que manter o nosso interesse. A criança, ela vai contar pra gente, mãe, olha, 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 vê isso, vem comigo, não sei o quê. O adolescente, a gente tem que inverter um pouco esse papel. A gente tem que ir lá, filho, e aí, o que você tá vendo? Nossa, eu ouvi você dando uma risada tão gostosa. Me conta, o que você viu? Aí pode ser que naquele momento em si, ele não vai estar disposto a te falar, ah, mãe, fica aqui, olha comigo, vou te mostrar, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas aí é legal, de repente, ele falou um nome lá de uma música ou da série que ele está assistindo, anota, né? Eu faço isso, porque nem decoro, às vezes é um monte de nome em inglês ou um negócio falar, mas eu anoto para depois eu sozinha pesquisar sobre aquilo. Porque aí a gente cria assunto, a gente consegue depois, né? Eu vejo um personagem que ele viu, a gente tem assunto para conversar. É sobre isso o criar um vínculo na adolescência, a gente se interessar pelo que eles se interessam. E muitas vezes a gente chega falando, ai, nossa, mas que bobagem, isso aí que você tá vendo isso daí de novo. Isso é muito ruim. Isso afasta, porque a gente está desmerecendo alguma coisa que a outra pessoa está vendo, né? E aí perde a vontade mesmo. E os adolescentes generalizam muito, né? Então eles acham assim, se a gente, meu pai vai achar que é bobagem, né? Então ele já coloca daquele jeito, nem vou contar mais, nem vou comentar, né? Então a gente não pode também cortar, né? Esses caminhos que o adolescente às vezes abre pra gente, às vezes a gente é convidado a entrar, entra e critica, né? É um efeito rebote, porque daí ele se fecha de vez. Tudo bem também se a gente não gostar, achar que é bobagem, não posso expor minha opinião, né? Porque às vezes os pais falam isso, então eu tenho que concordar com tudo, né? Não posso me colocar aqui os meus valores? Não, claro que sim, até uma necessidade, né? Faz parte da nossa autoridade como pais, a gente exercer e colocar os nossos valores, falar sobre os nossos limites, que a gente gosta, que a gente não gosta, mas a gente precisa dar uma chance. Acho que é essa que é a palavra. A gente tem que dar uma chance, procurar um significado ali junto com a nossa adolescente e não sair falando que tudo que ele faz é bobagem, que ele só faz aquilo, que ele fica o dia inteiro no quarto. Né? A gente tem que procurar um caminho de encontro mesmo. Senão esse adolescente fecha a porta, esse quarto vai ficar fechado mesmo, né? Nunca vai abrir pra gente. Sim. E também um pouco de transparência emocional, de a gente conseguir falar para o filho, eu tô necessitando ficar com você, tô sentindo saudades, eu preciso ficar com você um pouquinho. Me dá um abraço aqui de 1 minuto, vamos cronometrar 1 minutinho de abraço, sabe? Fazer o humor com o adolescente funciona muito. O humor e a honestidade, porque sabe, Eline, eles percebem muito sobre a gente, né? Eles percebem se a gente está ali aprovando ou desaprovando as atitudes deles. E eles precisam, a gente acha que não, mas eles precisam da gente. Eles ainda precisam da nossa aprovação. E eles estão o tempo inteiro querendo confirmar se eles são amados, né? Pelo que eles são, e não pelo que a gente gostaria que eles fossem. Então, tem uma diferença aí. Você falou que chega muito no seu consultório esse ponto, né? De às vezes os pais não se sentirem mais tão queridos e às vezes os filhos reclamando. E é sobre isso, o amor que a gente sente, a gente tem que transmitir, né? Porque às vezes está aqui dentro da gente, mas não está chegando para o outro como do jeito que deveria chegar.
Isso também tem no livro, uma parte eu falo sobre isso, né? A gente tem que conferir se esse filho está se sentindo amado. E às vezes chegar a perguntar para ele, filho, você sabe que eu te amo, né? E quanto que você acha que eu te amo? E que eu te amo acima de todas as coisas? E ter essas conversas, né? E conseguir encontrar o jeito que o seu filho se sente amado. Porque às vezes não é o jeito que a gente está transmitindo. Então, de prestar mais atenção no outro, demonstrar interesse. E às vezes, quando a relação está muito desgastada, chegar nesse ponto mesmo, de conversar, filho, pelo que você gostaria de ser reconhecido, né? O que te faz se sentir uma pessoa querida e importante? Não é uma pergunta que nem a gente adulto consegue responder muito bem, né? Às vezes a gente para pensar, mas o adolescente vai te ajudar. A gente presta atenção nele e eles sabem muito, né, Aline? Às vezes o pai e a mãe quer chegar com os nossos, a gente quer chegar com os nossos sermões, com as nossas certezas, falando, 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 e uma coisa é certa, de sermão eles escutam muito pouco. Agora, se a gente chega mais perguntando sobre eles, né, o que você já sabe sobre isso? Então, por exemplo, vai ter uma festa, vai ter a balada, ou vai ter alguma situação que a gente quer evitar um perigo. Ao invés de a gente já chegar com uma lista pronta de sermões, a gente pode perguntar, filho, o que você já sabe sobre isso? O que você pretende fazer para cuidar de você mesmo lá? Né? Quais cuidados você acha necessário? E a gente vai se surpreender, porque eles sabem tudo. Vale a pena até fazer esse teste. Faz uma lista, escreve uma lista assim, pega um papelzinho, faz uma lista de tudo que você gostaria que seu filho soubesse sobre aquilo, né? Todos os perigos, todas as situações. E aí, pergunta para ele. A gente se surpreende, eles têm um checklist completo na cabeça deles. Eles têm Só muitas que informações. Falta para o adolescente, às vezes, é conseguir fazer, né? Não falta informação, não precisa falar muito. O que a gente precisa é dar o apoio, o suporte e uma coisa muito importante, esperar que vai acontecer um erro, vai acontecer uma falha, vai acontecer uma transgressão. A gente tem que se preparar para isso. Não criar altas expectativas de que vai sair tudo bem. É que nem a Jane Nelson, que é outra autora, que tem também, foi uma das pessoas que eu usei na bibliografia do livro, da disciplina positiva, ela fala sobre isso. Quando a gente está ensinando um filho a andar, ou uma criança a comer, a gente tem muita paciência e confia que ele vai aprender a andar. A gente sabe que ele está caindo e que ele vai levantar e que vai ali levar alguns meses, de repente, enfim, dependendo do tempo de cada criança, para ele conseguir andar com segurança. O adolescente, a gente já não tem essa postura. Quando vem o erro, quando vem a falha, quando vem a queda do adolescente, vem com uma exigência muito pesada. sim. E acho que isso são barreiras que vão sendo impostas ali e que vai gerando essa desconexão, né? Eu gosto muito de uma ferramenta da disciplina positiva que são as perguntas curiosas, né, Andréia? O quanto os adolescentes já sabem a resposta, eles já sabem o que é certo, o que é errado, o que está ali de acordo, porque isso já foi passado para eles ao longo da infância. Mas quando vem numa forma de imposição, numa forma de sermão ali, de críticas, né? Muitas vezes isso convida a revolta. Eu vou fazer isso só para me vingar do meu pai e da minha mãe, né? Ah, eles acham que eu não vou fazer isso, então eu vou fazer só de propósito ali, né? Então são convites ali que as críticas e os sermões fazem. Quando a gente traz essas perguntas curiosas, o que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião a respeito dessa série que você está assistindo, né? Às vezes o pai não gosta daquilo que o filho está fazendo, mas ao invés de ir lá e impor o seu olhar, aquilo, essa crítica, perguntar, né? O que chama atenção nisso para você? O que você entende, né?
sobre essas questões, enfim, e isso vai trazendo essa proximidade, né? E não esse distanciamento. Isso mesmo. Perguntar para eles o que eles pensam daquela notícia, qual o posicionamento deles. E, claro, se eu não concordo com o que eu estou ouvindo ali, com aquela resposta, eu posso dizer, eu não penso desse jeito, mas. Ou eu posso também dizer, não tinha pensado por esse ponto de vista. Então, é Uhum. conhecer o nosso próprio filho, conhecer o que tem ali dentro da cabeça deles, do que a gente ficar depositando. Claro que pai e mãe tem que ter esse lugar de influenciar o pensamento. Não existe cabeça que fique vazia, né? Então, claro que a gente tem que fazer ali também o nosso papel de trazer os valores, de relembrar o que é importante para a nossa família, o que é aceitável ali dentro e o que não é aceitável, mas estar preparado para algumas transgressões e para dar esse suporte. O que mais que é esperado, né, na adolescência? Então a gente falou dessa privacidade, de estar mais no quarto, de ter um distanciamento, da necessidade de poder pessoal do adolescente, que você falou agora, eles precisam se sentir capazes, senão, se eles não tiverem experimentar esse poder, eles vão atrás desse poder e às vezes vai ser na revolta ou, como você colocou agora esse exemplo. Existem questões de sexualidade, os hormônios ali fazendo um papel muito forte também no adolescente, não é só a estrutura cerebral, né? São as duas coisas juntas. O adolescente tem uma noção de tempo diferente da gente. Para eles, assim, por exemplo, eles podem pensar assim, eu não vou, essa lição é só para amanhã, sabe? Uhum. Tá muito longe. E ao mesmo tempo eles pensam assim, eu preciso comprar essa roupa porque vai ter uma festa já é o mês que vem. Então, é uma noção de situação temporal muito discrepante às vezes, né? A lição é só para amanhã e fica ali por fazer, e a festa, que é só o mês que vem, ele já tem que comprar roupa hoje. E isso tem a ver com áreas do cérebro que estão em maturidade, que estão em transformação e que ficam sensíveis e por isso perdem um pouco a eficácia. Né? É importante a gente saber isso. Às vezes também a entrada da adolescência, parece que os filhos, nossa, mas ele fazia tudo tão bem, agora tá meio desajeitado, tá esquecendo as coisas, e aí a gente vem com rótulos, né? É um esquecido, não faz nada certo, mas eu já falei, já avisei, você já devia saber. Isso tudo não ajuda o adolescente. Né, a nossa informação saber essa informação sobre o cérebro é importante para isso. A gente espera que vão acontecer essas falhas. Claro que a gente não vai deixar por isso mesmo, mas a gente vai saber como dar o suporte para fazer essa habilidade do adolescente se aprimorar. Né? Uhum. É esperado flutuações. Né? Numa hora tá ali contente, feliz, conversando com a gente, no segundo seguinte tá explodindo, tá tendo lá um rompante, né? Entre os 13 e 14 anos é a fase, né, de que a gente fala assim, é todo o teatro, né, esse estigma da adolescência realmente começa a acontecer, a gente vê acontecer com 13, 14 anos, porque tem crise de choro, tem aquela situação de deixar todas as roupas do armário em cima da cama e nenhuma tá boa. Então, e nessa fase dos rompantes, é muito importante que os pais não levem para o lado pessoal, porque senão a gente entra numa disputa com os filhos e também cria um distanciamento. Acho que a gente tem mais um tempinho aqui, gosto de mais uma comparação de que os pais às vezes se sentem entrando num ringue na adolescência, né? Também é uma comparação de alguns autores, eles fazem assim, realmente é como se a gente estivesse num ringue, mas a gente não pode estar ali como um oponente do nosso filho, né? O nosso filho vem ali com as luvas de boxe, porque eles estão mesmo descarregando energia, às vezes tem eles traduzem a emoção muito na raiva, né? São muito intensas as emoções, e eles vêm, às vezes, para atacar mesmo. E o papel de pai e de mãe é o quê? Claro que a gente não pode estar ali para apanhar e nem Uhum. para entrar numa briga com o filho. Então, esse autor fala que é como se a gente vestisse aquelas luvas de treinador,
de lutador de boxe, que são aquelas luvas rasas que só amortecem as porradas, né? Porque com aquilo a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar se protegendo, né? Não está tomando golpe nenhum. E também, ao mesmo tempo, a gente está protegendo esse adolescente. Ele está ali descarregando a energia dele num lugar de segurança. Então, às vezes, é dentro de casa que eles têm mesmo esses picos emocionais, porque é um lugar de segurança. E a gente tem que garantir esse lugar. Porque se a gente começa a falar aqui não, aqui dentro de casa não, aqui não sei o quê, ele vai fazer isso em outro lugar. Né? Então, claro que não é para estar ali aceitando tudo e qualquer coisa, isso é importante dizer. Mas a gente tem que escolher, e nós adultos temos essa habilidade que eles ainda não têm, de escolher o melhor momento e a melhor forma de conversar. Então, às vezes, vale a pena deixar passar aquele momento de estresse e conversar num segundo momento. Falar, olha, filho, eu não gostei daquilo que aconteceu. Ou você poderia ter falado aquilo de outra forma. Você já me falou isso de outra forma, né? Confio em você. Não gostei disso, não posso deixar isso acontecer de novo. E essa conversa eles entendem muito bem, né? Fora desse momento de pico emocional, de perder a cabeça, vamos dizer assim, que é também normal e esperado na adolescência. Então, como uma mensagem final aqui, eu gostaria de dizer isso. Se tivesse uma palavrinha, um highlight para destacar na nossa jornada de pais adolescentes, é acompanhamento, né? Acho que essa aqui é a palavra. Pai e mãe de adolescente tem que acompanhar a evolução dos filhos e saber que nós podemos ser uma influência positiva na vida desse filho. Então, se interessar, ter curiosidade, ter uma posição mais de aprendiz, de estar junto, não de ser, a gente não quer ser o melhor amigo do filho, mas a gente tem sim que ser, tem que ter uma amizade, né? A gente tem que se aproximar do filho com o lado bom da amizade, que é o que a gente tem dos amigos? Segurança, confiança. E isso a gente precisa estabelecer. Não é fazer do nosso filho nosso terapeuta, nem o nosso melhor amigo. Ser pai, ser mãe é uma função além, né? É um algo a mais de ser amigo. A gente precisa investir na relação com o adolescente. O vínculo entre o pai e o filho já vai garantir muito do limite. O limite que a gente quer ter, né? A responsabilidade que a gente quer que eles assumam vem muito mais naturalmente quando a gente tem uma conexão e um relacionamento saudável com os filhos. Então, o livro tem bastante dicas de como a gente melhorar a comunicação com o adolescente, algumas dicas práticas, que não dá tempo da gente falar tudo aqui, né, Aline? Mas que em breve aí, né, aguardar o pessoal que está aí acompanhando, aguardar os próximos dias que a gente já vai ter aí a confirmação do lançamento, vai ser bem especial, agora online, né, vai ser um lançamento online esse ano, do livro Conectando Pais e Filhos, volume 2. André, estão perguntando qual que é o autor ou o livro que fala dos pais treinadores usando a luva de boxe. Lembra qual que é o... O autor, eu nunca sei falar direito o nome dele, tenho até com o livro aqui, é o Jesper Juhl. Da Juue. Não sei falar direito o nome dele, mas acho que é assim que pronuncia, Jesper Juhl. E também a Mia comenta sobre esse exemplo, porque ela também é uma das seguidoras da obra desse autor. Ele que dá esse exemplo, dá bem, de comparar a adolescência e a infância. E acho que é isso, né, Aline? Tá acabando aqui o nosso tempo. Falta um minutinho aqui. Eu queria te agradecer, então, é sempre muito bom te ouvir, sempre traz contribuições aí muito preciosas, né, que eu tenho certeza que podem ajudar tanto os pais quanto psicólogos, tem muitos psicólogos aqui acompanhando, né, e acho isso muito bacana para que a gente possa ter mais acesso a esses conhecimentos e orientar melhor esses pais dos adolescentes e das crianças que nos procuram, né?
Quem quiser saber mais, pode também seguir meu perfil, que é o Andrea F. Ferrara. E também eu tenho o perfil Escola de Babás, que eu também faço esse treinamento, esse apoio, esse suporte para famílias que têm crianças bem pequenas. Hum. Porque as nossas são as mesmas, né, Aline? A gente vai adaptando conforme cada fase, porque a ferramenta é sempre a Ai, intenção